Meus irmãos, graça e paz do Senhor seja permanentemente multiplicada sobre as nossas vidas. Chegamos hoje à 11ª lição dessa série que estamos estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo. Tivemos então o privilégio de observar desde as primeiras lições que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, atuou na criação, diretamente na inspiração dos escritores sagrados, mas também preponderantemente no ministério de Jesus Cristo, conforme Atos 10:38, dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, qual andou fazendo bem e tal, e curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. E em função de ele ser Deus, como nós aceitamos na nossa doutrina, na nossa fé, as Escrituras prometeu que um dia seria dado início aqui uma dispensação enfaticamente do Espírito Santo. E aí a Bíblia prometeu que ele viria, ele seria enviado, não mais para estar com alguém numa tarefa específica, num momento específico, mas para habitar e morar na vida do crente e na igreja. Foi Jesus quem disse: convém que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, enviarei para vós esse Espírito que estará convosco e habitará em vós. Há uma grande diferença entre estar com e estar em. O Espírito Santo está em nós hoje, habitando na igreja do Senhor. Essa promessa se cumpriu lá no dia de Pentecostes, como nós vimos, nós já estudamos. E aquela promessa, naquele dia, aconteceu o revestimento de poder, com o objetivo de capacitar a igreja para o trabalho da evangelização e das missões para fora, para com o mundo. E esse mesmo Espírito Santo distribuiu dotações de poder, concessões, essa é a palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Concessões de poder, através de dons e manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Se o revestimento de poder visava a ação da igreja para fora, para com o mundo, na evangelização, no testemunho, na proclamação da verdade, os dons do Espírito visavam principalmente edificar a igreja enquanto corpo de Cristo. Essa é a ênfase do Espírito Santo através do ensinamento, através do escrito de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 até o 14. E esse mesmo Espírito, é a lição de hoje, deixou claro lá no livro, lá na primeira carta aos Coríntios, que a motivação, eu diria que a única motivação legítima para o exercício dos dons espirituais é o amor. E nós já estudamos isso na lição passada. Eu ministrava em alguma igreja nossa por aí. O capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o caminho mais excelente, que Paulo diz lá no final do capítulo 12. Mas hoje nós vamos rapidamente observar aqui algumas questões com relação a essa outra tarefa, essa outra dimensão da obra do Espírito Santo. Agora, no crente, individualmente falando, mas também que alcança a coletividade dos crentes na igreja como corpo e comunidade da fé, visando implantar em nós ou tornar prática, de modo prático em nós, a natureza santa de Cristo Jesus. Porque ser cristão, sei que esse é um substantivo adjetivado e o adjetivo substantivado que a gente não usa muito. A equipe disse aqui,
Lá atrás nós éramos chamados de crente. A gente é crente. Crente é aquele que possui crença, que tem fé. Da palavra, aliás, essa é uma palavra, a mesma palavra aqui no original traduzida por fé e crente é pistós. Aquele que é crente, que é fiel, que tem fé. Mas a gente é mais do que necessariamente crente, porque crença, fé, infelizmente para a maioria, mera crendice, acreditar no acreditar, ter fé na fé, não é, pastor Aristide? Ficou comum. Ao ponto de as pessoas falarem e verbalizar, não, basta ser sincero no que crê. Não, senhor. Para a fé cristã, não. Não basta ser sincero naquilo que crê. É preciso crer tal qual e conforme está nas Escrituras, porque há verdades que o Espírito Santo, esse Espírito que veio sobre nós, foi enviado por Jesus, e Jesus mesmo disse que Ele nos ensinaria toda a verdade, nos guiaria olha bem, na verdade, e nos faria lembrar de toda a verdade que Ele nos proclamou nas Escrituras Sagradas, porque tem muita gente honestamente equivocada, sinceramente errada. E aí eu estou dizendo assim, porque ser cristão, na acepção do Evangelho, desse trabalho do Espírito Santo na minha, na sua, na nossa vida, é nos tornarmos desde aqui e agora a encarnação de Cristo Jesus. Eu não disse reencarnação. É como Paulo disse aos Gálatas, dessa mesma carta, 4,19, pastor Anei. Ó filhinhos, por quem outra vez eu estou sentindo dores de parturiente, dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Nós citamos muito, e é verdade, está na Bíblia, aos Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois o quê? Salvos. A lição de hoje trata isso. Eu nem vou preocupar muito com o conteúdo aqui, você já tem. Mas vamos aplicar essas verdades aqui. O que é a natureza, a relevância e pertinência do dom do Espírito e como ele se aplica, no caso da lição de hoje, em relação a Deus, portanto, na dimensão de sua verticalidade e na relação com o próximo, na dimensão da horizontalidade, que é o modo mais efetivo de se expressar de modo prático, se nós de fato já somos salvos. E essa natureza de Cristo está sendo evidenciada na nossa vida, nas atitudes, nos atos e comportamentos. E aí nesse aspecto, eu penso que a igreja na dimensão, ou seja, enquanto agência de Deus da terra, naquela dimensão ampla que o Espírito Santo idealizou, ela fosse, e de fato ela é, pelo operar do Espírito Santo nela, em função disso que ela já recebeu desse poder para agir para fora, desses dons e capacitações para se edificar internamente, e do fruto da capacitação de ser nova criatura agora em Cristo Jesus, havendo renunciado o mundo e suas consciências, seu desejo de dizer a carne, e o Espírito Santo agora produz, em função de que eu já sou salvo, fui regenerado, as qualidades e virtudes morais positivas de Cristo, representado nesse fruto nônuplo, de 9 qualidades, de 9 virtudes. E aí ela diz que eu sou salvo. E ser salvo não é outra coisa senão ser alcançado por essa graça. Nós já começamos a citar lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Não é algo que está na minha capacitação, na minha capacidade. Vem de Deus. E não vem de obras. Veja bem que eu citei aqui para chegar. Porque nesse texto de Gálatas capítulo 5, Paulo vai contrastar que antes da salvação, o que dominava a nossa vida era a nossa natureza adâmica, caída, carnal. E ela produzia obras conforme a sua natureza.
Está lá, está aqui no capítulo 5 de Gálatas. Mas mesmo agora salvo em Cristo Jesus, se não for o Espírito Santo que produz isso na minha vida, à medida que eu me disponibilizei, eu me coloco, você se coloca, nós nos colocamos nas mãos, sob a operação desse Espírito, por nossa natureza nós não vamos produzir também essas qualidades. O fruto é do Espírito. Ainda que eu e você somos chamados e desafiados como salvos, que somos, repito mais uma vez, a oferecermos as condições adequadas, o solo fértil na nossa vida transformada, para que o Espírito Santo produza esse fruto, e eu na vida, no comportamento, expresse isso, porque a igreja, em função de ser contínuo de salvos, ela não é nem necessariamente a agência do trabalho missionário, como se ela fosse uma entidade ou um organismo, ou alguém contratado para uma tarefa. Cumpriu a tarefa, é cumprir sua missão. Não, a igreja é antes de tudo, ela é também isso, é tarefa exclusiva dela. Mas a igreja é acima de tudo, em função desse operar do Espírito. Ela não é apenas o agente que faz a obra, ela é o locus onde a obra acontece. É aqui onde a obra acontece. E o mundo precisa ver essa obra em atos, atitudes, atos e comportamento, para que a proclamação do Evangelho tenha efetivo alcance na vida lá fora. Aí Paulo vai dizer, isso não vem das obras da salvação, para que ninguém se glorie, para ninguém chame para si orgulhosamente a capacidade de produzir o fruto. Mas o parágrafo de Efésios 2, 8, 9 não termina aí, termina no 10. Porque sois feitura dele, criados para as boas obras. É isso que o dom, o fruto do Espírito vai colocar para nós aqui, esta manhã. Qual é a essência? Para a gente aplicar aqui já, porque hoje nós temos mais outra atividade aqui com as crianças. Qual é a essência de tudo aqui? O fruto do Espírito tem por finalidade primacial, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na nossa vida enquanto crentes, ser a evidência, a demonstração de que de fato agora nós fomos regenerados e nos tornamos filho de Deus. E filho de peixinho, peixinho é filho de Deus. Então tem que de alguma maneira demonstrar na vida as características da natureza de Deus. Entendeu? E aí, conquanto eu tenho participado ultimamente de algumas conferências, de alguns anos para cá, começou uma efervescência com relação a sistematizar, formatar. Eu não diria inteligentemente, esse não é aqui o advérbio, mas de modo mais consistente ou consistentemente, uma perspectiva mais, pastor Lincoln, mais teológica, das doutrinas e compreensão dos pentecostais, que até antes aí dos 500 anos da história reformada não era tão enfática, hoje já o é. Porque o Espírito Santo, sendo o Espírito que revelou as Escrituras, e sendo as Escrituras a fonte de qualquer teoria, ou de qualquer escola teológica, e qualquer ação teologizadora, esse Espírito Santo tem um conjunto de verdades, e agora o mundo todo, em diferentes âmbitos do conhecimento, reconhece que já se formatou um quarto segmento do cristianismo no mundo, que até alguns anos atrás não era reconhecido, que é a teologia pentecostal, que distingue, pode hoje, no mesmo pé de igualdade, ser reconhecida como conhecer intelectualmente ou consistentemente, como um conteúdo de verdades inteligível, que contrapõe inclusive com a chamada teologia reformada e suas teorizações. Só que a tendência de alguns, pastor Jonas, era dicotomizar, separar, colocar em contraste dons e fruto. Não pode, não deve, pelo menos. O que nós precisamos, à luz desse ensinamento, é entender que os dons, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, como queiram chamá-lo,
e a dotação e concessões de dons à igreja para torná-la apta, poderosa para a sua tarefa de evangelização e missões, bem como os dons entregues à igreja, dados à igreja para a sua edificação como corpo de Cristo, não podem anular o fruto. Porque Jesus mesmo já falou lá em Mateus 7, nós estudamos há pouco tempo aí, o sermão da montanha, pelo fruto conhecereis o quê? Então o Espírito Santo não produz, não é pelas obras, que a obra é algo que a gente faz, se empenha, articula, a gente consegue algum traquejo, alguma experiência, tudo do Espírito Santo em nós, por nós, através de nós, e na igreja do Senhor, é de caráter sobrenatural, não é algo aprendido, não é algo manipulado ou manipulável, não é algo que de repente, agora eu posso, eu vou fazer porque, não, é sobrenatural, não é algo assim que de repente, não, agora, espera um pouquinho, deixa eu ligar aqui uma chavezinha aqui, e tem pessoas assim, né? Não, ele vem ao culto, a gente percebe, é claro que a gente não pode também julgar muito pelo o estereótipo. O problema, às vezes, é que a gente cria um estereótipo. O que é o estereótipo? A gente cria um modelo, e aí quer enquadrar todo mundo naquele modelo. A pessoa só é espiritual, só está cheia de Deus se agir daquele modelo, aí cria um estereótipo. Mas a gente percebe, por causa desse estereótipo, sendo bom ou não, que alguém ele não está tão assim envolvido. Se ele pegar o microfone, parece que liga o motorzinho. Aí ele vira uma pipoca na panela. O galuzói. É claro que isso pode também ser do Espírito Santo. Ele pode fazer isso. Ele não obedece regra, mas quando eu afirmo que ele não obedece regra e não tem padrão, eu estou dizendo que eu não posso, eu não devo pelo menos, não deveria pelo menos, imaginar que ele estabeleceu um padrão, um modelo, um estereótipo, aí eu enquadro todo mundo naquele estereótipo. Quem não agir assim, logo não está cheio do Espírito. Aí que é a importância de entender o fruto do Espírito. São qualidades da alma e tem a ver com o caráter, com a expressão do que é ser cristão, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. Ora, é claro que Paulo falou que no capítulo 5 de Gálatas, que sempre haverá uma batalha entre a carne e o Espírito. Billy Graham disse que em nós existe dois leões, o leão do Espírito e o leão da carne. Vai vencer aquele que você alimentar mais. Aí Paulo vai dizendo aqui, na lição está dito, vocês têm que aprender a viver no Espírito. Andar no Espírito, andar aqui é comportamentalmente viver de acordo com o padrão do Espírito, porque o verbo ali é peripateo. Andar, comportar de acordo e conforme a nova natureza que vocês dizem que tem agora. Vocês não podem, porque Cristo morreu por nós, para retirar de nós a condenação do pecado. Mas eu preciso morrer com Cristo para vencer o poder do pecado da minha velha natureza. Aí Paulo vai dizer, nós estamos crucificados com Cristo. Que tem gente que até admite, louva, celebra o fato de Cristo ter morrido por ele. E ter nos salvado mediante pela graça, mediante a fé. Mas ele não quer morrer com Cristo, porque essa velha natureza e sua propensão a agir contra essa nova natureza que o Espírito Santo implantou na minha vida, depende agora da minha coparticipação. E quem vai manter o velho homem dependurado e amarrado lá na cruz, sou eu. Isso tem tudo a ver, o pastor Aristides sabe disso melhor do que eu, e muitos aqui também sabem disso melhor do que eu. Tem a ver com aquilo que Jesus falou, olha, renuncie-se a si mesmo. Então, o dom
ou aliás, o fruto do Espírito, é esse agir do Espírito Santo na nossa vida, capacitando-nos no comportamento e no dia a dia, na vida prática, a demonstrar em atitudes, atos e comportamentos a natureza santa de Deus, de Cristo, implantada em nós na regeneração. E Deus é tão bom, né? Porque sabe que eu não cheguei lá ainda. Nós não chegamos lá ainda. Nós estamos a caminho. Aí Ele deu-nos a palavra, hoje que é o dia da Bíblia. E o instrumento de ação, de trabalho dessa palavra, para implantar essa natureza santa em nós, são as Escrituras. Porque ela vai falar sempre na nossa mente. Não está dito lá no Salmo 119, guardei a tua palavra onde? Então, o núcleo da compreensão dessas verdades da fé não pode ser meramente a mente, o intelecto, a razão. Tem que ser o coração. Guardei a tua palavra no meu coração, porque do ponto de vista de Deus, o centro da vida é o coração. Para a gente não cair nesse racionalismo estéril desses últimos anos, que algumas escolas de teologização ou de teologia, mesmo ditas protestantes, nos levaram para longe disto. Muita gente com a cabeça cheia de informação e o coração sem nenhuma paixão e fogo de Deus. É para implantar em nós essa nova natureza. A pertinência e a importância desse fruto é o fato de que o Espírito Santo quer produzi-lo na vida dos salvos, a fim de que, por ser salvo cada um de nós, nos submetamos à orientação do Espírito, a fim de sermos permanentemente guiados por Ele. E aí então, sendo guiados por Ele e andando no Espírito, nós vençamos na força e no poder que Ele inocula, que Ele instala em nós, a natureza carnal. E carne aqui não tem nada a ver com somatização, soma, que é corpo, tem a ver com aquele instinto, aquela tendência que nós herdamos dos nossos primeiros pais, da nossa condição de seres caídos. Ao ponto de Paulo chegar a dizer em Romanos 7 que o bem que ele gostaria de fazer e prometia fazer, às vezes acabava não conseguindo fazer, e o mal que ele dizia, não quero e não quero fazer, e tal, esse que eu acabo fazendo, e ele grita do profundo da sua alma, dizendo: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque é preciso que nós nos coloquemos, ou nós andemos, que nós estejamos permanentemente diante do Senhor, sendo guiado por Ele, porque a salvação é algo que já é realidade hoje, e nela eu fui liberto da condenação do pecado na justificação. Estou sendo liberto todos os dias do poder do pecado na santificação, à medida que eu cresço e permito que o Espírito Santo opere e realize isso na minha vida, até aquele dia final em que eu assumirei, que cada um dos filhos de Deus assumirão um novo corpo em Cristo Jesus da glorificação. Então, a santificação é a perfeição antecipada. E a glorificação é a santificação consumada. Eu vou precisar de compreender essa luta, de andar no Espírito, de deixar que o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo melhor utilize essa palavra para forjar em mim aqueles valores que são próprios de Deus. Logo, por sua natureza, pertinência, importância, relevância, esses três termos aqui para reforçar a ideia de importância, o fruto do Espírito não é outra coisa, senão, na vida de cada filho de Deus, a efetiva demonstração do caráter santo de Cristo, que ao longo da caminhada e da jornada da fé, está sendo implantado nele. É isso que Paulo falou aos Efésios.
que ele mesmo, não outrem, ele mesmo, o Senhor da igreja deu uns para tal, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, até que todos, não são alguns, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo Jesus. Qual a importância disso, pastor? Além de tudo isso que eu disse, a importância maior de nos deixarmos nas mãos do Espírito Santo, andando no Espírito, sendo guiado por Ele, para que esse fruto apareça em nós, que é essa implantação da natureza santa de Cristo Jesus, é o fato de que, alguém disse muito acertadamente, eu tenho que concordar com ele, que só vai viver com Deus no céu, quem viver como Deus desde agora. Tem muita gente interessada em estar com Deus na glória, mas não tem empenho para viver como Deus desde hoje. Até porque no céu só vai entrar filhos, e o filho tem que ter o DNA do pai, né? Jesus falou em João 14:3, olha gente, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, primeiramente é meu pai, há muitas moradas, mas a casa é sempre do pai, porque na casa do pai só mora filhos do pai. A Bíblia não diz que eu terei uma casa diferente da do pastor Anei lá, o pastor Lincoln terá uma casa diferente do pastor Domingo. Lá só entra filhos. O pai tem 2 ou 20 filhos, mora na mesma casa, porque na casa do pai só entra filho do pai. Então Jesus não falou que ia preparar casas para crente, falou que ia preparar moradas. E não é preparar no sentido de ajeitar um lugarzinho lá, um puxadinho na casa do papai lá para a gente. É preparar no sentido de dar acesso, de possibilitar o acesso, a nossa chegada lá. Ele falou, enquanto até chegar lá, vocês já vão se tornando filhos desde agora. Porque quando chegar no portal da celestialidade, do céu, ele vai dizer, entra bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, que a gente é filho. Aí encerrando, esse fruto do Espírito na lição de hoje, porque na lição do domingo que vem a gente vai estudar a relação, essas 9 virtudes do fruto do Espírito, que o fruto é singular, mas expressado em 9 virtudes. As virtudes relacionadas à pessoa, a nós mesmos, serão estudadas na próxima aula. Mas as de hoje está falando primeiro das virtudes em relação a Deus, que são 3, o amor, que mais o quê? Alegria, e a outra? Está aí na lição. Amor, alegria, com relação a Deus, é o amor. A alegria e a paz. Aí a gente abre Romanos 14:17, está dito lá que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, coisas que dão alegria conforme o mundo, mas consiste em justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Mas tudo começa com o amor, que é a fonte de tudo. O amor que Deus liberou sobre nós em Cristo Jesus, trazendo-nos a salvação, mas o amor que o Espírito Santo derramou em nossos corações, conforme Romanos lá, diz lá, porque o amor foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor que nos une primeiramente a Deus. É o amor de qualidade essencialmente divino, ou divina, qualidade divina. A Bíblia em nenhum momento, embora na época que ela foi escrita, era muito usada a ideia do amor eros, a Bíblia nunca usou essa ideia do eros, é sempre o amor agape.
Eu digo agape, embora ele tenha sido transliterado para o português como um proparoxítono, no original, a última sílaba é longa, o acento não pode retroagir para além da penúltima. Então o termo é agape. O amor essencial, o amor de Deus. É esse amor que o Espírito Santo quer que eu viva, que eu pratique, que eu, como filho de Deus, expresse na minha vida. Mas um amor que, em função de que Ele, como fonte da salvação, da justificação e da regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, gerou em nós uma alegria e um gozo. A palavra aqui é karan. Não é alegria momentânea, não é alegria circunstancial, não é algo que depende. Por isso eu citei Romanos 14, 17, que o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, ou alegria produzida por coisas nossas aqui, situações ocasionadas, que isso não é em si mesmo, é errado evidentemente, mas o reino do céu consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que justiça? Porque eu não teria paz se na justificação não tivesse resolvido a minha relação com Deus. Não está lá em Romanos 5? Sendo, pois, o quê? Justificados com quem? Aí temos paz. E que provou isso foi o amor de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz é essa atitude, aliás, é essa virtude que inunda os nossos corações, em função de que agora justificados pela fé em Cristo Jesus, pela justiça que Ele ganhou-nos no Calvário e nos foi imputada e creditada. Ela não é minha, mas bondosamente, benignamente, Deus colocou essa justiça que é dele na minha conta, creditou-me essa justiça e foi lá na minha ficha e carimbou, justificado, absolvido. Aleluia. Aí Paulo vai escrever aos Colossenses 2:14, dizendo que ele pegou a cédula de dívida, que nos era contrária e extremamente prejudicial, pois constava de ordenanças, e ordenanças que exigia a morte do pecador, e eu sou um deles, e você também é. Aí Deus pegou essa cédula de dívida enorme, a minha era bem grande, e cravou lá na cruz, e expôs aos principados e potestades a prova, dizendo: agora ele não deve mais. Quem tem Cristo Jesus, nova criatura é, ele não deve mais nada, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu digo, eu pergunto, isso resulta em paz? Mas se eu tiver a consciência dessa justiça, amém? Mas, encerrando então, a paz resulta dessa justiça imputada na minha vida, porque na justificação eu fui liberto da condenação, mas na reconciliação, agora que eu estou em Cristo, Ele abriu a porta de sua casa e falou: entra, filho, tem lugar para você à mesa. Lembra disso? Jesus expressou isso muito bem para a tristeza e o choque absurdo e, de certa forma, a ojeriza dos fariseus lá na parábola, ou na alegoria do filho perdido, que nós chamamos de pródigo porque gastou tudo, né? Todo mundo, esse pai está cometendo loucura. O filho voltou. O pai o recebeu. Ainda fora de casa, o pai o abraçou, o beijou. Já foi logo dizendo: trazei a melhor roupa. Está bem aí, né? Lucas 15. Há um artigo definido feminino singular aí. Trazei a. Se quando ele foi embora, bem vestido, ungido, vestindo terno a landelon, agora voltou maltrapilho, fedido a filho de ronca e fuça. O pai, enquanto ele estava lá no pecado, o pai falou: vou fazer uma roupa nova. Ele não falou: trazei um trapo qualquer, uma roupa usada, aí põe nesse meliante. Ele falou: trazei a melhor roupa. Sabe de quem era a melhor roupa? Do pai. Por isso que a Bíblia diz que nós somos vestidos com a justiça de Deus. Aí Deus olha para nós e não vê pecado, porque você está com a roupa do Pai, você está com a roupa de Jesus, está vestido com a justiça de Cristo. Aleluia. E isso resulta dessa consciência do fruto do Espírito. Mas o item 3 da lição:
Diz também que esse fruto produzido pelo Espírito da minha vida precisa alcançar as minhas relações, mas também horizontais. Não é só no sentido da verticalidade, entre mim e Deus e eu, mas é entre mim e você, entre nós. Aí as virtudes são da longanimidade. O que é, grosso modo, a longanimidade? A capacidade de suportar as adversidades ocasionadas por um viajante, por um companheiro de viagem para o céu. Ânimo longo, macrotumia. Suportar as deficiências, suportar o irmão na fé, mesmo e suportar quando ele atinge a gente. Mas depois vem, além da longanimidade, vem a benignidade, que é aquela capacidade que o Espírito Santo nos dá, e ele vai implantando esse fruto em nossa vida, ao ponto de nos tornarmos agentes, instrumentos de edificação do nosso irmão na jornada, do nosso próximo na jornada, porque nós sempre demonstramos aquilo que é compaixão. Sabe o que é compaixão? Sofrer com patos, mais uma conjunçãozinha, sum patos. O que é sum patos? Patos é sofrimento. De onde vem a nossa palavra patologia, doença. Sofrer com. Compaixão é sofrer com. Então, a benignidade é a expressão do fruto do Espírito da vida do crente, que o torna sensível, que não permite que ele seja alheio. Hoje a gente vive uma ideia, lá atrás era globalização, hoje é globalismo, né? Nós estamos plugados a centenas e centenas de pessoas via as redes e até, mas talvez não tenhamos tido um tempo de maior solidão e isolamento pessoal do que esse nosso tempo. Os relacionamentos não têm profundidade, significado. E aí a benignidade nos faz isso. Fiquem em pé todos vocês. Mas a terceira qualidade do fruto, ou virtude do fruto do Espírito, na dimensão relacional de um crente com o outro, com o nosso próximo, é a bondade. Irmãos, deixa eu dizer para você, para os senhores e para mim também, talvez a qualidade mais necessária do cristianismo e da cristandade. Eu vou deixar cristianismo para lá, que para mim essa palavra cristianismo é muito cara. A cristandade, que é essa expressão de religiosidade aos moldes de alguns aspectos do cristianismo em todo o planeta Terra. Talvez a maior necessidade da cristandade neste mundo atual, a maior virtude é da bondade. Nós vivemos num mundo cruel. A mentira graça tão assustadoramente, o engano, o engodo, a desfaçatez. É impossível estar minimamente atento às notícias e o que acontece, e com um senso crítico mínimo de percepção, ou um senso de percepção minimamente crítico, e não perceber que esse nosso mundo está caracterizado por um demônio da crueldade, da maldade. Perdemos a sensibilidade da compaixão. E aquilo que está em Romanos 12, 7 e 12, parece distante, que é a lei áurea do Evangelho. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o a ele primeiro. Hoje a ideia é o seguinte: é bom para você? Capitalize, faça. É seu prazer? Ah, mas não é ético, e daí? Você não se preocupar com ética.
importante é que nós fazemos, nós vamos capitalizar. É verdade? Não interessa se seja verdade. Pode até ser legal, mas é imoral. Porque a crueldade cresceu tanto e a bondade foi embora dos corações. Gente cruel, cruel, não dá nem para. E o Espírito Santo está dizendo, olha, vocês são uma comunidade dos filhos de Deus regenerados, vocês precisam permitir que o Espírito Santo produza em suas vidas essa longanimidade, aprenda a suportar uns aos outros, a conviver uns com os outros, a carregar as cargas uns dos outros, sofrendo uns com os outros, e permita que o Espírito Santo de Deus crie essa bondade no seu coração. Pai querido, quero pedir a Ti mais uma vez. Nós reconhecemos, Senhor amado, que a Tua igreja está aqui como igreja peregrina, colônia de peregrinos que atravessa este mundo como um terrível e tenebroso vale de lágrimas. E às vezes, enquanto jornadeantes e caminhantes para a casa segura na eternidade, nós vamos sofrendo os ataques deste mundo, Pai. Porque como povo de Deus nós somos diferentes, ou pelo menos chamados a sermos diferentes aqui. Nós não podemos jamais permitir que a escala de valores, de princípios, a normativa de vida deste mundo, a pauta deste mundo sem Deus, Pai Santo, e seja também a pauta de vida de nós como seus filhos, Pai. Nós somos de outra espécie, nascidos de novo, filhos de Deus, resgatados, chamados lá das trevas para a sua maravilhosa luz, para constituirmos povo de Deus nessa terra, geração eleita, sacerdócio real, povo santo do Senhor. Agora, enquanto jornadeantes e peregrinos dos céus, nós nos deixamos mais uma vez sob o agir do Teu Espírito Santo. Deus, produz em nós esse fruto. Ajuda aqui, permita e que eu tenha força, que nós tenhamos força para oferecer a Ti as condições mínimas necessárias, o solo fértil necessário no coração, na vida, na alma, no comportamento, nas atitudes e nos meus atos, para que o Seu Espírito possa frutificar e fazer evidentes a natureza santa. É evidente a natureza santa de Cristo na minha vida, à medida que eu conseguir expressar essas qualidades do fruto do Espírito. Ser conosco nisto, pois sem Ti nós não vamos conseguir. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Sente-se. Obrigado, bispo, pela oportunidade.